Bom dia a todos. Primeiramente, obrigada. O trabalho que a Lonza vem apresentar hoje, eu acredito que ele vai acabar complementando todo o trabalho da doutora Marcília. Nós vamos falar sobre a influência do biocida no controle do biofilme. Então, a doutora Marcília já explicou como funcionam os micro-organismos, como eles se adaptam dentro do sistema. Aqui é simplesmente um review. Então, as bactérias elas podem se adaptar ao meio do fluido, podem se fixar dentro das superfícies, elas vêm 90% da água que é utilizada dentro do fluido. Os fungos, que também são encontrados, eles podem vir diretamente do ar. E os biocidas, eles são, eu acho que, o principal problema hoje de contaminação. Quais são os desafios do micro-organismo nesse sistema para que ele possa se adaptar? Então, os grandes desafios, o micro-organismo ele vai se adaptar aos nutrientes que tem naquele fluido, ao estresse do ambiente, então, toda a mudança de temperatura, pH, a presença de componentes tóxicos, e quais são os momentos onde a gente consegue detectar essa grande presença de micro-organismo? Então, logo depois da adição de biocidas, você pode ver esse grande indício de crescimento após a limpeza das máquinas e na hora de repor o fluido dentro do sistema. Aqui é um esquema de como funciona um biofilme dentro do sistema do fluido. Então, eu acho que não está funcionando. Bom, um dos gêneros predominantes dentro da contaminação é a Pseudomonas. A Pseudomonas ela tem a característica de formar uma substância gelatinosa que se adere às superfícies. Então, a Pseudomonas ela vai estar lá no sistema. Então, ela vai se associar a outros micro-organismos. Quando começa essa associação, a gente vê que tem a tendência a cair o pH do fluido, e outros micro-organismos, outras bactérias vão se associando, formando assim um aglomerado. Então, a partir desse momento, quando ele começa a ficar estável, a gente vai ter a adição de fungos, leveduras, que acaba ficando presente. E só nesse momento, quando a gente tem toda essa população, é que a gente tem o quê? Quando uma indústria faz o monitoramento, ela consegue falar assim, opa, meu fluido está com uma contagem muito alta e eu vou ter que fazer um choque para reduzir essa contagem. E aí é o momento onde o biocida é incorporado. Quando o biocida ele é incorporado, ele vai matar as células que estão lá, contaminação, reduzir a um nível aceitável, que hoje nós temos em torno de 10 a segunda. Só que toda essa morte celular ela vai causar um grande acúmulo de massa de células mortas, que nós vamos ver aqui pela microscopia, que dá para olhar direitinho. Aqui é a Pseudomonas, e aí a gente tem esse avanço do crescimento microbiológico. E aqui a massa de células mortas. Aqui é um paper onde mostra essa formação do biofilme. Então, o biofilme ele pode tanto estar aderido na superfície de tubulações, como eu posso também ter um biofilme que fica dentro do fluido presente. Então, é um aglomerado de células que podem ficar percorrendo toda a central, dentro da recirculação do fluido. Aqui é um trabalho que foi feito na expressão gênica da Pseudomonas para ver qual é o gene, se sabe qual é o gene que forma o polissacarídeo, que é o responsável pela fixação. Então, o que esse trabalho ele traz?
qual é a influência de quando você faz um tratamento com doses abaixo do que são recomendados. Isso cria a bactéria, ela se adapta a essa quantidade pequena de biocida. Então, aqui no trabalho, eu tenho a parte superior, que é a Pseudomonas ATCC, e o de baixo é a Pseudomonas isolada da planta. Como a doutora disse, é importante você ter sempre... as bactérias ATCC são as bactérias que nós compramos, nós sabemos quais são, como elas se comportam, mas a bactéria que é a isolada da planta, ela vai ter um comportamento totalmente diferente. Então, quando se faz um estudo e se usa somente bactérias ATCCs, eu não estou refletindo a realidade daquilo que eu tenho, o problema que eu tenho na planta. Então, aqui de baixo, o que acontece? Eu tenho a bactéria que é isolada. Então, qual é a diferença entre os dois trabalhos? Quando se dosou uma dosagem subletal, o gene que é responsável por ativar ativar a formação do polissacarídeo, ele não foi expresso. Então, o biocida anulou esse mecanismo de defesa da Pseudomonas e não formou biofilme. O que não aconteceu quando eu tinha uma Pseudomonas isolada de planta. Então, na dose abaixo da que é recomendado, esse micro-organismo ele ativou esse gene e a formação de polissacarídeos aumentou. Então, o biocida, a adição de biocida abaixo daquela recomendada, fez com que a bactéria ativasse seu mecanismo de defesa, que é formar o biofilme e criar toda essa substância. Então, aqui, qual é o grande desafio, né, quando eu tenho um sistema que tem muitos micro-organismos? Eu vou ter adições frequentes de biocidas, eu vou ter picos de corrosão, eu vou ter micro-organismos crescendo que podem ser tóxicos para os operadores, entre outros, odor, aparência e quebra da emulsão. Aqui é uma foto de uma tubulação que foi monitorada durante 2 anos. Então, aqui é o início da tubulação, onde a gente não vê nada. Aqui, com 1 ano, então, eu já tenho um depósito de micro-organismos na superfície. E aqui, após 2 anos. Então, eu já tenho um acúmulo de massa muito grande dentro dessa tubulação, que, quando ela se desprende, até mesmo por peso, ela acaba indo para o fluido. Então, aqui são as questões de propriedades, né? Então, eu tenho que adicionar aditivos. O que a doutora disse sobre as características do fluido, eles vão ter evaporação da água. Então, eu tenho uma deposição de sais muito grandes, porque esse fluido acaba sendo concentrado. Então, eu vou ter que adicionar água no sistema, outros aditivos, e, muitas vezes, o biocida também não é incorporado. Então, o que um biocida tem que ser para ser eficiente e também ser viável no uso? Então, eu tenho que ter um biocida que tenha um amplo aspecto sobre todos os micro-organismos, que tenha um custo relativamente acessível. Eu tenho que usar doses baixas, porque eu não posso afetar a saúde do operador. Ele tem que ser usado tanto no tank site quanto no concentrado. Tem que ser fácil de usar. E ele não pode ter riscos ao ambiente e tem que ser globalmente aceito. Então, a velha máxima do prevenir é melhor do que remediar, que é o que a gente está trazendo hoje. Então, quando a gente fala em remediação, a gente vai se preocupar em quê? Em tratar um problema. E, quando nós tratamos um problema, a gente tem que dar choques de biocidas, nós temos que ser rápido, porque aquele óleo ele pode ser descartado. E, quando nós falamos de prevenir, a gente entende
a gente passa a entender o fluido, qual é a população de micro-organismos que se tem dentro daquele sistema, e usa o biocida de acordo com o sistema que nós temos. Então, conhecer o biocida, você vai saber qual é a etapa que eu tenho que adicioná-lo, e também eu vou saber qual usar para prevenir e aqueles que eu tenho que usar para choque. Aqui são os biocidas mais usados, tá, na indústria. Os atributos. Aqui, cada um deles, as suas faixas, onde eles podem ser usados. Então, vamos pegar aqui como um exemplo o cemitimite. Então, ele não é indicado para o concentrado, mas ele é indicado para o tankside. Ele é um excelente bactericida. Como fungicida, ele tem uma atividade muito restrita e ele pode ser aplicado no pH entre 3 a 8. Então, entendendo o biocida, você vai entender aonde eu posso aplicá-lo, que doses eu posso usá-lo, para ter uma máxima ação desse biocida dentro do sistema. Então, aqui também os atributos, quais são as vantagens e desvantagens. Então, cada biocida tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Então, resta conhecer cada um deles para saber, de novo, qual é o melhor a ser utilizado. Bom, aqui falando de biocidas quanto à sua eficácia. Então, nós temos os biocidas que fazem a morte rápida dessas contaminações e os biocidas que agem mais lentamente. Que o pointer não está funcionando. Como bactericidas. Então, a linha do tempo aqui é log, então, log de redução, e na base aqui inferior é o tempo. Então, um biocida como o formaldeído, como os fenólicos, glutaraldeído, cemitimite, eles são biocidas que nós chamamos de fast kill. Então, assim que ele é adicionado no sistema, ele reduz drasticamente a contaminação microbiológica, mas, ao longo do tempo, ele passa a ter um efeito bacterostático e começa a agir, ao longo do tempo, simplesmente fazendo com que as células não se reproduzam. Mas ele não, depois de um tempo, ele não faz mais a morte. Ao contrário de outros que agem mais lentamente. Então, nós temos, a princípio, esses biocidas, como o BIT, o peritionato de sódio, eles funcionam como? Eles começam com ação bacterostática e, ao longo do tempo, eles vão fazendo a redução microbiológica até atingir um ápice, né, dessa redução. Aqui como funciona o fast kill e o de morte mais lenta quando eles adicionados. Então, eu tenho uma redução muito grande, ali em torno de 10/8. Depois, ele passa a ter um efeito bactericida e bacterostático, ele passa a bacterostático. E aí, essas células que não foram mortas, eles voltam a se reproduzir, até porque toda a massa de célula que o biocida atacou lá no biofilme, essa massa de células ela passa a ser o nutriente para que esses micro-organismos passem a crescer novamente. Então, eles servem de nutriente. Então, além de toda a concentração do fluido, que, ao evaporar a água, esse fluido fica mais concentrado, até mesmo em nutrientes, ele também passa a ter como nutriente as próprias células mortas desse biofilme. Então, um fast kill, ele vai atuando sempre o quê? Ele vai matando o pico, mas ele não consegue controlar totalmente. Um bactericida que age mais lentamente, por ele ter um efeito bacterostático, ele vai reduzindo essa contaminação ao longo do tempo, e essa curva tão alta, esses picos de contaminação muito altos, já não passa a ser evidente, porque ele vai reduzindo a formação do biofilme. Então, se eu não tenho biofilme dentro do sistema, eu não tenho essas células mortas que estão alimentando essas novas células a se desenvolver.
Foi feito um teste na Lonza de Alpharetta, então eu vou apresentar ele para vocês, onde foi simulado um biofilme, e esse biofilme foi exposto aos biocidas. Então, fizemos um biofilme em um reator, fizemos um tratamento com biocida, fizemos uma amostragem desse biofilme e analisamos essas amostras de forma qualitativa e quantitativa. Então, aqui é um esquema do teste, ele foi baseado na STM 2699. E aqui no esquema, então, é como foi feito o teste. Então, as bactérias elas foram isoladas em meios de cultura, ressuspendidas, foram colocados nesse shakerzinho aqui numa plataforma, onde tem vários pocinhos, foram inoculadas, colocados o meio de cultura, e, nessa agitação, foi simulada a adesão dessas células nos pinos que fecham essa placa. O teste foi feito em 24 horas, 5 dias. Então, aqui é como foi preparado o inóculo. Então, o inóculo foi preparado durante uma noite. Foi preparado em meio de cultura específico. O teste foi feito em triplicata. Com o óleo usado foi o semissintético, tá, dentro desse teste. E o recovery foi feito após 2 lavagens com água, foi feito um recovery dessas células para a gente poder simular os períodos onde a central fica parada e não tem essa movimentação do fluido. Então, conseguimos ver aqui no teste que essa parada do shaker para ficar mais próximo do que realmente é feito hoje na indústria. E as contagens foram feitas também em meio específico. Quais foram os biocidas utilizados? Então, foi usado o semitimite, triazina, o BIT e o peritionato de sódio, uma blenda de peritionato de sódio. As concentrações que foram usadas, foram feitas 2 testes, um com uma dose recomendada e um com uma dose subletal abaixo do que era indicado, para a gente poder visualizar todo isso que a gente vem falando, de que dose mais baixa a gente pode comprometer a preservação. Embaixo, as vantagens e desvantagens de cada um desses biocidas. Então, vamos aqui aos resultados. Eu não sei se o pointer não está. É possível ver o pointer. Então, a linha vermelha então, é o BIT. Aqui, o tempo 0. Tá? A contagem estava próxima a 10/6. Então, ao se fazer ao recolher o biofilme que estava nos pinos, foi feita a contagem. Então, foi possível avaliar cada uma das contagens com cada um desses biocidas. Então, o que a gente pode ver aqui? Que o BIT e o controle, com 10/6, o BIT ele ficou muito próximo ao controle, tá? Então, não houve uma eficiência do BIT. Aqui, na dose recomendada, mas lembrando que esse é um biocida não indicado para choque e nem para sistemas de biofilme. Tá? E, quando comparado com a triazina, com o semitimite e com o peritionato de sódio, que tiveram reduções próximas aqui a 10/1. Após um dia, esse sistema foi feito um recovery, onde foi adicionado mais células para simular o período onde a central fica parada. Então, após um dia depois dessas análises, o 3º dia, foram novamente recoletadas essas células e foi possível avaliar que o semitimite ele teve uma reinoculação de células. Então, ele não tinha zerado o sistema. Então, as células que ficaram lá, depositadas, elas voltaram a se desenvolver e cresceram
porque a massa de biofilme que estava morta serviu de alimento para que esses micro-organismos que já estavam tidos como mortos, ou porque o sistema não zera totalmente, eu sempre vou trabalhar numa faixa de contaminação entre 10 a primeira e 10 a segunda, então, esses micro-organismos eles voltaram a se desenvolver e eu tive um pico aqui de crescimento. Aqui é com uma dose com um micro-organismo de planta. Tá? Então, o primeiro era com a Pseudomonas ATCC, a segunda com o micro-organismo de planta. Então, a gente vê que o comportamento é totalmente diferente. Tá? Eu tenho o BIT, novamente, apresentando os mesmos resultados, mas o cemitimite ele já não teve a eficácia como ele teve na bactéria TCC. Então, eu tive, novamente, um reaparecimento, uma reinoculação de micro-organismos dentro desse sistema. Então, o que estava numa contagem 10 a primeira, ele passou a ter 10 a terceira. Aqui é na dose abaixo da recomendada. Então, eu tenho o cemitimite, o BIT, se comportando como controle, então, eles não tiveram a eficácia que deveriam ter, diferente do cemitimite, quando ele é um fast kill e quando ele estava na apresentação anterior, dentro da dose recomendada, ele reduziu a contagem. O piritionato de sódio, onde ele não reduziu a um dia, mas ele depois começou a ter eficiência, então ele começou a reduzir a contagem, até o terceiro dia, onde ele ficou entre 10 a primeira e 10 a segunda. Então, aqui, nós temos também, com a triazina, o mesmo efeito, onde o que estava zerado, o sistema, eu tive, depois de 3 dias, um ressurgimento dessas células. E aqui, com o micro-organismo isolado da planta. Então, o mesmo comportamento, mas você vê que, quando eu uso isolados, a resposta do micro-organismo do biocida é totalmente diferente. E, novamente, aqui com a triazina, eu tive um crescimento de micro-organismos após o primeiro dia. Aqui é um esquema de como eram esses pinos e como foi formado o biofilme. Então, aqui, os 2 primeiros pinos do piritionato do BIT e os 2 outros do CMT. Então, a formação do... Então, o que nós temos como conclusão? Então, o BIT ele não é recomendado para uso em biocidas, principalmente em biocidas já maduros. O CMT-MT ele demonstrou que reduzir o biofilme da monocultura de Pseudomonas, tá? Mas, quando utilizado numa dosagem menor, ele não teve o mesmo comportamento. A triazina ela demonstrou excelente redução do biofilme, e o piritionato de sódio também demonstrou excelente efetividade contra esse biofilme. Então, continuando aqui, quando usamos as baixas dosagens, o BIT ele não foi efetivo no biofilme, o CMT ele demonstrou também não ter efeito nesse biofilme. A triazina, depois de ter o seu efeito como fast kill, ela demonstrou ter essa repopulação de micro-organismos e repopular esse biofilme novamente. E a blenda do piritionato de sódio demonstrou uma efetiva preservação do biofilme. Então, o que são as nossas recomendações quando nós falamos de biocida? Então, um biocida ele precisa ser monitorado durante a sua aplicação. Nós precisamos entender qual é o sistema biológico que tem nesse sistema, dentro desse fluido.
As consequências de uma baixa dosagem, ela pode ser prejudicial, porque você pode estar realimentando o seu sistema quando você usa uma dose abaixo daquilo que é recomendada. E aqui, prevenir é o melhor sistema de prevenção. Então, o uso de biocidas somente para choque, ele não é o melhor sistema a ser utilizado. Então, entender o sistema, compreender que o uso de um biocida, você vai estar usando dosagens muito mais baixas e vai estar remediando picos de contaminações dentro da sua planta. Tenho que agradecer o pessoal de Alpharetta, que fez esse trabalho, agradecer a todos pelo tempo e fico à disposição.